que é, a gente está entrando aqui no módulo 2 desse estudo do EAD, que é, a gente já passou por aquela parte dos critérios para estudo e avaliação do Evangelho, e a gente aqui vai entrar na visão mais direta dos ensinos de Jesus, do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, né? Então, antes de aqui falando só que o objetivo das bem-aventuranças é explicar as bem-aventuranças, é que a gente ouve falar muito do sermão das bem-aventuranças, né? A gente vai começar a estudar um pouco isso à luz da doutrina espírita. Antes de entrar propriamente nesse capítulo de hoje, tem esse texto de Mahatma Gandhi, do grande missionário lá da Índia, quando ele diz que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja, diante da magnanimidade, da grandeza do Sermão da Montanha, do Sermão das Bem-aventuranças, é o que Gandhi disse. Se só ficasse o Sermão da Montanha, e o Sermão da Montanha, para quem não se recorda, ele está escrito nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. São 3 capítulos que é esse discurso de Jesus. Então, se tudo que foi escrito na humanidade, do ponto de vista sacro, religioso, se perdesse, e só ficasse esse sermão, está valendo. Está tudo ali, digamos assim, né? É a capacidade de síntese do Senhor Jesus de nos traçar o roteiro moral da nossa transformação. A gente, em tese, precisa disso para poder se transformar, para poder evoluir, para poder entender a mensagem divina revelada pelo Cristo. Se você observar todas as escolas religiosas, se você observar todas as escolas filosóficas que visam o bem-estar da humanidade, se você for fazer um paralelo, todas essas mensagens, todos esses livros são formas diferentes de apresentar uma mesma verdade. Porque a verdade está no Sermão das Bem-aventuranças, porque ela foi trazida por Jesus de Nazaré. E para nós, Jesus de Nazaré é o representante de Deus na Terra. É aquela história do preposto. Se você, quando fala em direito, você vai para um processo, às vezes o dono da empresa não pode ir, ele manda um representante legal representar a empresa diante do juízo, digamos assim. O representante de Deus na Terra é Jesus, porque ele foi o Espírito eleito e escolhido pelo Senhor Supremo do Universo, que é Deus, para cuidar da humanidade terrestre, para cuidar de nós. Então, a gente até pode e pôde confundir Jesus com Deus durante tantos milênios. Por isso que a gente diz que Deus, a gente pensa em Jesus, porque Deus, a gente não tem uma imagem personificada humana de Deus. A gente tem a de Jesus. Então, a gente passou muitos séculos antes de se tornar espíritas achando que Deus era Jesus. Né? Hoje, como espíritas, com uma mensagem de 165 anos, a gente já sabe que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E que Jesus é o espírito mais perfeito que passou pela Terra e que é nosso governador. São coisas distintas, não é? Mas Jesus personifica esse amor de Deus pela humanidade. Jesus coordena o nosso processo pedagógico de educação moral. E o grande conteúdo didático para nos transformarmos moralmente, na palavra de Gandhi e na palavra de muitos religiosos, é o Sermão das Bem-aventuranças. Né? Então, o texto do Sermão das Bem-aventuranças está lá em Mateus 5, 6 e 7, mas eu vou pensar aqui somente os versículos de 1 a 12, para a gente entender o que é esse Sermão das Bem-aventuranças. Né? Então, o texto ele inicia-se assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo, nos revela as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, Jesus inicia esse seu discurso, essa sua pregação, essa sua aula para a humanidade por vindoura, assim. É assim que ele fala para todos nós, para todos os séculos sem fim. É assim que ele sobe a um monte, é assim que dele se aproximam os apóstolos, é assim que ele vai abrir a sua boca, abrir seu coração, seus sentimentos e nos ensinar. Né? Então, cada uma dessas bem-aventuranças, que são 8 ou 9 bem-aventuranças que ele cita aqui, nos ensinando. E a gente precisa entender e interpretar essa mensagem que transcende aos milênios e que ficou ressoando em todos os cantos da humanidade. Então, vem a doutrina espírita nos ensinar no roteiro 5, do módulo 1 ainda, do livro 2, para a gente entender, para estudar o contexto da mensagem. Por exemplo, eu trouxe aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é intitulado Bem-aventurados os aflitos. E esse Bem-aventurados os aflitos está aqui, ó. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Isso são traduções, né? Os que choram, os aflitos, são traduções que a gente vê da Bíblia, mas que são passagens que nos ensinam. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não cria um novo evangelho. Ele apenas aprofunda o estudo na visão de Kardec e na visão dos espíritos. Então, eu trago aqui o comecinho do capítulo 5, quando ele tem, no primeiro capítulo, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Aí, o que o capítulo 5 vai nos ensinar, no roteiro 5, do módulo 1 ainda, é identificar o que quer dizer isso aqui. Vocês estão vendo aí, né? Mateus, capítulo tal. Então, o que ele está ensinando para a gente, quando a gente pegar uma mensagem do Novo ou do Velho Testamento, é identificar aonde está essa mensagem. É uma referência. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, todo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo inicia com uma citação evangélica. Inicia com o estudo do Novo ou do Velho Testamento. E a gente precisa entender o que quer dizer isso aqui. S. Mateus, que é um evangelho é uma mensagem que está contida no evangelho de quem? De Mateus. Porque a gente estuda que os evangelistas do Novo Testamento são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelistas. O que é que esses evangelistas fazem? Eles escreveram a vida e a obra de Jesus. Então, mediunicamente, provavelmente, eles escreveram a história do Cristo. Foram escritos mais de 100, 150 evangelhos. A igreja selecionou 4 evangelhos oficiais que representam essa mensagem do Cristo. Esses 4 evangelhos são o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. São eles que falam do nascimento, da vida e da ressurreição do Cristo. Né? Então, eles contam essa informação. Então, no Novo Testamento, a gente tem 37 livros. Era como se a gente pegasse 37 livros de uma coleção. O Novo Testamento tem 37 livros formados pelos 4 evangelistas, pelos livros dos profetas. São 27 livros no Novo Testamento. São os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João.
são as cartas de Paulo, são as cartas universais, que são as cartas de Pedro, as cartas de Judas, as cartas de João, as cartas de Tiago, e tem os Atos dos Apóstolos e o Apocalipse de João. Então, são 27 livros do Novo Testamento. E no Velho Testamento, a gente tem 39 livros, que são os livros de Moisés e dos profetas. Os 5 primeiros livros do Velho Testamento são Gênesis, Número, Levítico, Deuteronômio e mais um, que eu não me lembro qual é. São 5 livros de Moisés, que é chamado Pentateuco, Mosaico, que é de Moisés, que é o livro que os judeus estudam, juntamente com os livros dos profetas que vieram após Moisés, que são os profetas maiores e os profetas menores. Elias, Jó, Miqueias, são inúmeros profetas que escreveram as obras, os salmos, os reis, são todos os livros do Velho Testamento que compõem uma coletânea que forma o Velho Testamento. E o Novo Testamento é composto dessas 27 obras que eu falei. E quando a gente faz e vai estudar um texto evangélico, a gente vê Mateus, capítulo 5, versículos 5 e 6 e 10. Isso é uma referência. Se a gente vai no texto, a gente vai ver que isso aqui é Mateus, capítulo 5. Capítulo 5, versículo. O versículo é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Foi a forma que se organizou o texto do Novo e do Velho Testamento. Então, quando ele faz uma referência, ele está dizendo Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. É para você saber aonde está sendo dito aquela passagem do Evangelho. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Evangelho de quem? Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Então, existem evangelhos, esses 4 evangelistas que narraram a história de Jesus, eles são Mateus, Marcos, João e Lucas. Existem 3 evangelhos desses, são muito parecidos, são os evangelhos sinóticos. Então, você vai ver textos que estão escritos num evangelista, que é dito também no outro evangelista. Porque vocês podem estar se perguntando, quando foi que esses evangelhos foram escritos? Eles foram escritos 80, 90 anos após a passagem de Jesus. Então, os evangelhos surgiram 80, 90 anos após Jesus. Aí vocês estão perguntando, o evangelho, na época de Jesus, ele foi... A gente tinha livro, na época de Jesus, não tinha nenhum livro. O que tinha na época de Jesus eram escribas, que escreviam aqueles textos em pergaminhos, em pele de carneiro, e enrolava naqueles rolos, e eram as anotações que você tinha naquela época. Aí daí aquela tradição que até hoje a gente diz, fulano decora o evangelho. Aí quem diz, não, fulano é crente, ele sabe o evangelho decorado. Vocês já ouviram falar nisso? Sabe de onde vem essa tradição? Do Velho Testamento. Porque antigamente não tinha livro para você estudar. Você passava essa tradição de pai para filho, de filho para neto. Então você passava os ensinamentos para as suas gerações. Então você decorava aquilo. Então era natural que os doutores do templo, que eram aqueles homens que pregavam nas sinagogas judaicas, pregassem o evangelho que ele tinha as escrituras. Eu não sei se vocês se lembram dos filmes de Roma, quando você vê a invasão do imperador Pompeu, quando ele invade o templo de Jerusalém. Eu não sei se vocês se lembram de uma passagem do filme, que você vê os doutores do templo perfilados na frente do templo de Jerusalém, e Pompeu invade com os cavalos
e vai lá para dentro para tentar ver o que era o tesouro que os judeus guardavam. E o tesouro que eles guardavam numa salinha lá dentro, ele pensava que era um baú cheio de ouro. Mas não era. Era um rolo de pergaminho, onde estava escrito o livro, o texto sagrado. Então, o que eles guardavam como texto sagrado eram as escrituras. Então, por exemplo, Paulo de Tarso, que era Saulo antes de ser convertido, ele estudou por um pergaminho, uma cópia de uns escritos de um evangelista chamado Levi. Quem é Levi? Era um dos coletores de apóstolos, que era um dos apóstolos do Cristo, que fez algumas anotações da vida de Jesus. Levi é o evangelista Mateus, porque depois ele converte o nome dele de Levi para Mateus. Então, os escritos que Paulo estudou foram os escritos de Levi, que foram os escritos que os apóstolos estudaram. Porque desses evangelistas, 2 deles conviveram com Cristo, que foi Mateus, o Levi, que era apóstolo, e João, chamado João Evangelista, que também era um dos apóstolos. Mas nem Marcos, nem Lucas eram evangelistas. Eles estudaram o evangelho após a morte de Jesus. Eles estudaram já a influência do cristianismo na humanidade. Marcos era João Marcos, era sobrinho de uma pessoa que pregava o evangelho nas igrejas fundadas por Paulo. E Paulo é a história que vocês conhecem, quem foi Paulo. Né? E Lucas era um desses evangelistas que viajava com Paulo e que conviveu com Paulo em toda a sua história de difusão do cristianismo. Então, quando a gente estuda o cristianismo, a gente faz essas referências. A gente faz essas referências para dizer qual é o capítulo, qual é o versículo e quem é o evangelista. Então, todo o estudo da doutrina espírita, ele é baseado em informações do Novo e do Velho Testamento. Então, quando você pega, por exemplo, um autor como... Eu vou aqui mostrar para vocês. Quando você pega um autor como Emmanuel, a grande contribuição de Emmanuel, eu vou aqui abrir um livro para vocês verem aqui. Por exemplo, Vinha de Luz. Vocês conhecem essa pequena coleção de Emmanuel, né? Dos 5 livrinhos, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Ceifa de Luz. São 5 livros, né? Então, esse livro, Vinha de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, é o 3º livro da coleção Fonte Viva, dessa coleçãozinha que eu estou falando. Coleçãozinha, né? Que são 180 mensagens, cada livro, né? Então, esse livro, o que é que ele faz? Aqui ele diz, o Caminho, Verdade e Vida foi de 1948, Pão Nosso foi 1950, Vinha de Luz foi 1951, Fonte Viva, 1956. O que é que Emmanuel faz? Pega cada mensagem do Evangelho, o que é que ele faz? Está aqui a primeira mensagem chamada Quem Lê, Atenda, a mensagem 1 do livro Vinha de Luz. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Enunciado evangélico. Está vendo aí? Quem lê, atenda. Jesus, onde é que está escrito isso? Mateus 24, 15. Se a gente for no Velho Testamento, está aqui, no Novo Testamento, e procurar o Evangelho de Mateus, capítulo 24, capítulo 24. Eu estou mostrando a vocês como é que a gente estuda o Evangelho, como é que a gente faz a referência. Mateus, capítulo 24. É isso mesmo. 15. Oh, gente. Esse aqui não é de Mateus.
Mateus capítulo 24, está aqui, Mateus 24, 15. Estão vendo aí? Então, esse é o contexto. Quando Emmanuel chega para a gente na obra Vinha de Luz e diz, quem lê atenda, ele cita, quem lê atenda, está em Mateus capítulo 24, versículo 15. A gente vai no Evangelho e vê Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Está dito aqui no Evangelho. Aí Emmanuel pega esse texto e vai interpretar isso aqui segundo a visão espírita. Então ele chega aqui e diz, assim como as escrituras, as criaturas em geral convertem as produções. Aí ele vai dando uma visão do que é que se deve entender com aquilo que está dito naquela mensagem. Estão entendendo? Então a gente não foge do Evangelho. A gente tem um autor como Emmanuel que nos explica os Evangelhos. Aí, mensagem 2, vê como vives. O texto do Evangelho é, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Jesus, em que Evangelho está? Lucas, capítulo 19, versículo 13. Aí a gente vai no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 13. A gente vai lá para o 19. XIX, 13. Está aqui, ó. Chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse, negociais até que eu venha. Está lá no Evangelho, aí chega Emmanuel e explica o que é que Jesus quis dizer com isso aqui. Então, para nós da doutrina espírita, a gente tem o Evangelho de Jesus compilado, tratado, definido de tudo que a gente precisa para poder entender. Né? Então, a gente tem todo esse cabedal de informações. Aí nós espíritas dizemos, não, a gente está achando pouco, não está muito detalhado, não. Eu queria que tivesse mais detalhado ainda. Aí a gente chega aqui e procura Evangelho segundo Emmanuel. A gente chega aqui, aí vai encontrar na Federação Espírita Brasileira, isso aqui, ó. A gente vai encontrar na Federação Espírita Brasileira essa coletânea de 7 livros. O que são esses 7 livros? Evangelho de Emmanuel, segundo Mateus. Evangelho de Emmanuel, segundo Marcos. Evangelho de Emmanuel, segundo Lucas. Evangelho de Emmanuel, segundo João. Evangelho de Emmanuel dos Atos dos Apóstolos. Evangelho de Emmanuel das Cartas de Paulo. Evangelho de Emmanuel das Cartas Universais e do Apocalipse. O que é isso aqui, gente? É esse comentário aqui. É Emmanuel comentando cada uma desses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, que são essas aqui, cartas aos Romanos, aos Coríntios 1, aos Coríntios 2, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses 2, cartas a Timóteo, a Tito, a Filemon, aos Hebreus e a Tiago. São as cartas de Paulo. E depois as cartas universais de Pedro 1 e Pedro 2, João 1, João 2, João 3, a cartas de Judas, o Apocalipse de João e o Apocalipse de João. Então está aqui os 27 livros
do Novo Testamento, e está aqui Emmanuel comentando a maioria desses versículos nessa obra compilada pela Federação Espírita Brasileira. Aí você diz, e onde é que está essa informação? Está nessas isso aqui tudinho são obras de Emmanuel que eu baixei da internet em PDF. Então, a maioria dos livros de Emmanuel são baseados em textos do Evangelho. Então, Emmanuel é um grande estudioso do Evangelho do Cristo e tradutor da mensagem do Evangelho do Cristo segundo a doutrina espírita. Então, quando você estuda Emmanuel, você está estudando o Cristo com a visão do Espiritismo. Então, a gente tem a cocada de coco do coqueiro mastigada, colocada nas nossas mãos. Então, a gente tem todo um rico material, um rico acervo para que a gente estude. Por exemplo, a gente pega aqui Palavras de Emmanuel. Eu estou abrindo outro livro aqui, né? Aí, quando chega palavra, tem alguns livros que é dele mesmo. Aqui é uma compilação de textos de Emmanuel, né? Mas deixa eu pegar aqui, Mãos Marcadas. Não, esse aqui não tem, não. Mas tem alguns livros, esses livros da coleção mesmo que eu falei. Por exemplo, aqui. Deixa eu ver aqui, pegar um aqui. Pão Nosso, cadê Pão Nosso? Pão Nosso está aqui. Quando eu pego aqui Pão Nosso, quando eu pego aqui esse livro Pão Nosso, aí diz uma mensagem qualquer aí, diga uma mensagem aí, diga um número qualquer aí, de 1 a 180, diga um número aí. Hein? 67. Então vamos para a mensagem 67. A gente chega na mensagem 67. Foi o ano que você nasceu, não foi? Aí está aqui a mensagem 67. Má vontade, ó. Má vontade. Aí está aqui o enunciado de Emmanuel. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Está na carta de Paulo aos Efésios 5 e 11. Aí a gente vai para o Evangelho, na carta de Paulo aos Efésios. Está aqui, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. É o texto do Evangelho, é o que Emmanuel nos diz, o que é que ele está querendo dizer aqui. Então, meus irmãos, esse é o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. A gente contextualizar a informação, a gente ver a referência, ligar as informações e estudar. Somos espíritas cristãos, seguimos a doutrina do Cristo, para que tudo isso seja clarificado de uma forma definitiva nas nossas vidas, né? Essas cartas de Paulo foi um grande difusor do Evangelho. Ele saiu abrindo igrejas nas 5 viagens que ele fez. Efésios é um povo de uma região que ele escrevia cartas para ele, porque ele não poderia mais estar presente em todo lugar. Então, em sonho, Jesus apareceu para ele e disse, Paulo, escreva. Aí ele começou a escrever as cartas e mandar para o povo. Então ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graças e paz da parte de Deus, vosso Pai, e ao Senhor Jesus. Bendito a Deus. Ou seja, ele começa a se comunicar com aquele rebanho daquele povo que ele escreveu. E aí ele dá inúmeros conselhos para aquela coletividade. E essas são as cartas de Paulo que foram compiladas e colocadas no Novo Testamento. E está aí Emmanuel, o grande, digamos assim, propagador do Evangelho sob a luz da doutrina espírita. E a gente tem tudo isso nas nossas mãos. E vamos estudar um pouco esse material que também foi compilado pela FED, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, seguindo boa parte dessas obras
desses autores espirituais. Quem são esses missionários que nos proporcionaram tudo isso que eu estou dizendo? O médium Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que tem uma mediunidade que escreveu mais de 450 livros. Por que ele escreveu 450 livros? Porque o instrumento mediúnico de Francisco Cândido Xavier era um espelho puro e cristalino que podia refletir o sol, as nuvens e as estrelas. Porque ele passava a mensagem sem influência dele. Ele foi esse médium. Então, através dele, Emmanuel disse: a sua missão vai ser contribuir para esclarecer a humanidade, porque a humanidade estava preparada para isso. Por isso que exigiram dele disciplina, disciplina e disciplina. Porque Chico psicografava até 2, 3 horas da manhã todos os dias, escrevendo 450, 460 obras, das quais não ganhou um tostão. Então foi assim que Chico escreveu toda a obra mediúnica de Emmanuel, toda a obra mediúnica de diversos autores que a gente tem na nossa disposição, todos os romances de Emmanuel. Então tudo isso passou pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Não é que o Espiritismo trouxe um novo evangelho, o Espiritismo explicou mais detalhadamente o que o evangelho quis dizer. E é isso que a gente tem hoje nas mãos, para poder difundir, para poder entender, para poder compreender da melhor maneira possível. Essa é a nossa tarefa. Esses são os critérios de estudo e de conhecimento do evangelho. Ok, gente? Então vamos lá. Hoje a gente tem muita informação. Resta agora saber o que é que a gente vai fazer com ela. Não é não? Para se transformar. Porque o grande objetivo da humanidade sempre foi a transformação moral. Então, cada um de nós sermos hoje melhor do que fomos ontem. Então, hoje a gente tem esses tesouros nas nossas mãos, como já tinha. Mas a gente tinha o Evangelho. Antes do Evangelho, a gente tinha Moisés. Agora a gente tem o Espiritismo. A gente tem Moisés, o Cristo e o Espiritismo. A gente tem as 3 revelações nas nossas mãos para a gente entrar no mundo de regeneração. Esse é o nosso desafio. Para a gente ser hoje melhor do que a gente foi na época do Moisés, melhor do que a gente foi na época de Cristo e melhor do que a gente foi nesse intervalo todo. Então, hoje, que a gente entre com o pé direito e com o coração aberto para servir ao Cristo, segundo o nosso destino, segundo a nossa necessidade, né? Então, vamos encerrando por aqui esse estudo dessa manhã de hoje e vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estudo para poder adentrar, propriamente dito, na próxima semana, no Sermão das Bem-aventuranças. A gente vai interpretar cada uma daquelas 9 bem-aventuranças, né?